3, 2, 1. Beleza. Então tá tudo certo aí agora. Começamos a gravação aqui. É o seguinte, para esse primeiro tema, para começar o ano assim, com o pé direito aí, separei um tema que ele vai ajudar a galera aí a guiar os estudos, né, os treinamentos, assim, o que você tem que prestar mais atenção na hora de analisar uma partida, por exemplo, né, para poder entender mais assim as nuances estratégicas, né? Porque, igual eu já falei até em outras aulas, as nuances estratégicas elas sempre vão interferir na tática, nos finais que vão cair, às vezes até na abertura, né? Em algumas posições assim. Se você tomar uma estratégia equivocada na abertura, aí complica o jogo inteiro, né? Às vezes vai te complicar taticamente no meio do jogo, você vai entrar já num final desfavorável, então complica. Então, eu vou mostrar aqui um tema para vocês que eu já até comentei em outra aula, se não me engano, foi uma partida que eu analisei com vocês do Karpov contra o Korchnoi. Aquilo ali eu já falo um pouquinho desse assunto, mas lá o tema era outra coisa, então não entrei tanto nesse tema que eu vou trabalhar hoje, que é o tema sobre especificamente estrutura de peões, entendeu? E como que a pessoa deve olhar uma estrutura de peões e daí ela vai tomar as decisões táticas, as decisões assim de onde atacar, onde defender, entendeu? Mas assim, olhando a estrutura de peões, facilita bem a vida assim, da escolha das jogadas, qual peça que você deve colocar para atacar a ala do rei, qual peça você deve colocar para atacar a ala da dama, esse tipo de coisa, entendeu? Então, vou fazer aqui uma análise. Essa, essa partida que eu vou mostrar é uma partida de uma pessoa que já fez aula comigo até no passado. Eu até analisei ela brevemente no YouTube, essa partida, mas não com tantos detalhes igual eu vou falar agora. Então, assim, quem for depois ver no YouTube vai ver que a análise é muito mais superficial, é só a pontinha do iceberg. Aqui eu vou tentar dar um pouco mais de orientação. E ainda outras partidas aqui que conectam com o assunto, né? Então é o seguinte, foi uma partida jogada no Floripa Open, entre um jogador de 2.055 contra um jogador de 2.263. O menor rate estava de brancas aqui, o Eduardo Eugênio contra o Lucas Piccoli. Essa partida, ela tem muito, mas muito a ver com essa questão de estrutura de peões. Essa primeira partida aqui que vou mostrar para vocês agora, né? Se der tempo, também vou mostrar outras que conectam com o assunto. Então é o seguinte, primeiro vamos desenvolver aqui a partida para a gente já ter um norte aqui. Foi E4, C5. Aqui o Eduardo Eugênio de Minas Gerais fez o Gambito Morra. Não vou entrar nos detalhes aqui do Gambito Morra, porque a abertura aqui vai ser mais um pano de fundo aqui do assunto estrutura de peões. Aí seguiu C por D4. O Gambito Morra tem que ser aceitado, viu? E C3. Aqui, obviamente, não vou entrar no detalhe, né, do que acontece se as pretas tomam o peão, né? Mas geralmente, se tomar o peão, eu vou jogar cavalo C3, bispo C4, cavalo F3, roque, e vou desenvolver muito rápido o jogo aqui. Vou desenvolver as peças muito rápido e depois fica mais fácil de atacar. Então, digamos que é uma linha crítica aí. Mas o Lucas Piccoli, ele jogou o cavalo F6, que é uma forma de recusar o Gambito Morra, uma forma sólida. E aí E5. E aí começou já a construir uma certa estrutura de peões aqui que vocês vão ver. Cavalo D5, cavalo F3 e cavalo C6. E aí pronto. Chegamos aqui já na construção inicial dessa estrutura de peões aqui. Onde o branco tem dois peões centrais, só que eles não estão lado a lado, né? Então, não é exatamente aquele centro ideal, né? O centro ideal que a gente sempre fala, a estrutura de peões perfeita para dominar o centro seria um peão em E4, outro peão em D4. Quando você avança um deles, por exemplo, aqui, eles estão meio que focados em controlar as casas pretas, né? O que acontece automaticamente? As casas brancas ficam mais enfraquecidas assim nessa questão de controle central, entendeu? Tanto que o cavalo
O de D5 está postado porque não tem nada atacando nesse momento, né? Claro que outras peças podem atacar, né? Então, aqui a gente já tem que observar o seguinte elemento, né? A estrutura de peões, a forma que a gente posiciona ela, em qualquer parte do tabuleiro, viu? Ela vai influenciar absurdamente a colocação das peças do oponente. Se o peão está em E5, o cavalo ganha a casa D5. Se o peão não está em E5, tivesse em E4, por exemplo, voltando aqui, né? Se eu não avanço E5, o cavalo está proibido de vir para cá, entendeu? Mas tudo bem que aí eu teria que defender o peão, né? Então, quando eu jogo esse tipo de estrutura, eu jogo E5. Eu tenho que automaticamente identificar que a casa D5 agora vai ser ocupada pelo cavalo, seja no curto, médio ou longo prazo, entendeu? Então, isso aqui eu estou falando com bastante detalhe, que às vezes tem jogador mais iniciante que ele vai lá, a posição dele tá bonitinha, os peões dele estão controlando as casas tudo certinho. Aí ele avança um peão errado, enfraquece duas casas. E aí o adversário começa a explorar essas casas, os buracos, né, que a gente chama, buraco estratégico, né? E aí a pessoa fala assim: nossa, aquele cavalo lá do oponente me matou, me deu um duplo, estraçalhou minha ala do rei. Aí você fala, então não seria melhor. Aí você tem que pensar assim: não seria melhor não ter deixado aquela determinada peça entrar naqueles buracos estratégicos? Aí você pensa, como é que evitaria? Talvez não avançando tantos peões, né? Então tem que ter esse cuidado na hora de avançar os peões, beleza? Mas nesse caso aqui, é uma posição teórica, então não tem defeito fazer essa estrutura. É uma posição jogada milhares de vezes, então é uma posição transposta para abertura a lapim, então não tem defeito, mas você tem que saber que você está cedendo algumas coisas, né? Por exemplo, a casa D5 aqui para o cavalo, pelo menos temporariamente. Compensação, ganhou um pouco mais de espaço, tirou a casa F6 desse cavalo temporariamente. Agora, pensando do ponto de vista das preças, vou até virar o tabuleiro aqui. Ó. A gente também tem que agora fazer uma análise estratégica relacionado a essa questão dos peões, né, do oponente. Vamos pensar agora do ponto de vista das pretas. Se o preto não fizer nada muito enérgico, nada que impacte o centro assim imediatamente, qual que é uma tendência natural das brancas? Desenvolver o bispo, desenvolver o cavalo, pressionar essa casa. Até que o cavalo uma hora vai ter que sair, né? Não vai aguentar, e aí eu posso avançar o D5 e começar a espremer. Então, se o jogador das pretas aqui ele não fizer uma resposta adequada no time certo, a tendência é que esse centro aqui vai avançar, vai expulsar o cavalo e pode gerar complicações estratégicas ou táticas, entendeu? Então, aqui uma jogada muito temática é quando o oponente tiver um centro opressor dessa forma, você tem que combater o centro. Você não pode demorar muito para pressionar o centro. No máximo, demorar aqui, nesse caso, mais duas jogadas para começar a atacar o centro, né? Então, uma jogada que pode ser feita imediatamente, que ela é perfeitamente aceitável, para não deixar esse centro tão opressor e tal, é jogar o lance D6. Esse D6 nada mais é do que pressionar um dos peões e começar a criar também complicações táticas desfavoráveis para o branco. O preto não quer ficar só assistindo um jogo, entendeu? Ele joga D6 para poder criar algum tipo de contra-ataque. O que não pode ser feito, eu vou mostrar um exemplo aqui do que não pode ser feito. Digamos que eu jogue G6, que é até jogável. Aí bispo C4. Por exemplo, nessa posição, o preto aqui tem que jogar cavalo B6. Mas eu vou fazer uma jogada errada, propositalmente aqui, só para entender como que essa posição pode ficar delicada. Eu vou jogar errado o cavalo C7. Não é o lance. Olha como que começa a esse domínio central aqui, atacar as peças, espremer o adversário, né?
Por exemplo, eu tiro o cavalo, vamos supor, para B4. Horrível essa jogada, né? Aí eu jogo A3, o cavalo vai lá para o escanteio, e aqui eu já posso até avançar mais uma. E aí começa a abrir linhas, entendeu? Começa a poder criar problemas. Ou nesse caso, eu até posso também fazer uma jogada como rock. O branco aqui está muito dominante com esse domínio central. Então, isso aqui foi um exemplo do que não fazer, viu? Então, D6 aqui é um pouco mais satisfatório, porque você começa a pressionar pelo menos um dos peões assim com outro peão, né? A melhor peça para criar uma pressão no peão é o outro peão, pelo valor deles, né? Então, beleza. Aí jogou o bispo C4, atacou o cavalo. Aqui pode ser jogado o cavalo B6, não é errado. Você tira o cavalo contra-atacando no bispo. Seria uma jogada totalmente razoável. Inclusive, eu já joguei essa posição em 2009. Foi até no Campeonato Mineiro que eu acabei ganhando a segunda vez, em 2009. Joguei na quarta rodada contra o MI Wellington Rocha. Mas aqui nessa partida aconteceu uma versão diferente dessa posição, seguiu o lance D por E5, que está aceitável. Esse lance está super ok aqui, não tem nenhum problema com essa jogada. E aqui, agora eu vou voltar para as brancas aqui, viu? Agora pode ser que nessa partida eu vá girando um tabuleiro para a gente pensar cada hora de um lado e entender bem a estratégia da posição. Então é o seguinte, nessa posição, o branco ele tem que recapturar em E5. Pode ser de peão, pode ser de cavalo, né? Para acertar aqui a captura, digamos, mais correta, apesar de que as duas têm um efeito muito parecido, mas para jogar certinho aqui, a gente tem que agora começar a entender qual que é a tendência da posição, né? A gente tem que olhar aqui e falar, não, peraí, o que está sendo desenhado nessa posição aí? Aí a gente vai perceber rápido que está começando. Pode ser um dos cenários possíveis é gerar a posição de peão isolado. Se vai gerar posição de peão isolado, o que é o famoso PDI, né? PDI é o peão-dama isolado. Seria esse peão aqui, sozinho, nas 4 casas centrais, sem nenhuma ajuda de nenhum peão. Então, se está começando a ter uma tendência dessa, a pessoa ela tem que saber algumas informações estratégicas sobre o PDI, peão-dama isolado. O PDI, o peão-dama isolado, geralmente ele deixa as peças de quem o tem muito ativas. Mas a gente não deve simplificar tanto para não levar rápido para os finais, porque o peão-dama isolado ele pode ser uma debilidade nos finais. Então, o jogador de brancas aqui, na verdade, qualquer situação que você começar a identificar que a sua estrutura de peões está indo para uma estrutura de peão-dama isolado, que é uma estrutura muito frequente no xadrez, muito mesmo. Pode surgir de trocentas mil aberturas, entendeu? O peão-dama isolado. Se você está identificando, opa, eu acho que minha posição está começando a virar um peão-dama isolado, você tem que adotar a estratégia correta. Por exemplo, não trocar tantas peças. Porque se você ficar trocando muitas peças, você vai levar para um final provavelmente inferior. Porque o peão-dama isolado, ele vai ser uma debilidade nos finais. Então você já sabe, opa, eu não devo trocar tantas peças. Mas se eu não troco as peças, então o que eu tenho que fazer? Por exemplo, do ponto de vista das brancas aqui. Eu vou evitar um pouco as trocas e tentar gerar posições de ataque futuramente, né? Então, nessa posição, claro que os dois lances aqui são aceitáveis, viu? Mas a gente tem que analisar bem as consequências de cada um. O lance D por E5, ele tem o seu ponto interessante, e o peão fica controlando casas bem na posição do adversário, abre a coluna D, deixa uma pressãozinha também na diagonal ali extra, porque agora são duas peças atacando D5. Só que em contrapartida,
o branco sempre tem que pensar se esse peão pode ser uma debilidade no final. Esse peão não é um peão isolado, viu? Só para deixar claro. Porque ele tem a possível conexão do F4. Então, esse peão não é um peão isolado. Seria uma forma, por exemplo, de evitar o peão isolado. Ok? Então, a pessoa tem que avaliar. Eu quero jogar essa posição tomando de peão e não isolando o meu peão, ou tá tudo bem jogar a posição de peão isolado, que é essa daqui, e aí adotar as medidas certas aqui. Os dois casos são aceitáveis, mas eu tô forçando esse pensamento porque às vezes a pessoa. O que o jogador desavisado faz aqui? Ele olha a posição, ele toma de qualquer jeito e não avalia as consequências. Sei lá, a pessoa joga essa posição até, digamos, 2 vezes. Aí ela toma de peão e não presta atenção se isolou, se não isolou. Aí, numa outra versão parecida, ela toma de cavalo também. Depois que ela vai verificar, meu peão ficou isolado. Aí nisso ela já trocou todas as peças e está no final inferior. Então, seja lá como for a recaptura aqui, ou de qualquer outro peão no tabuleiro, você sempre tem que pesar isso na balança, entendeu? Eu até diria que um dos principais erros estratégicos de jogadores, sei lá, sub 2000 de rede, por exemplo, é não prestar atenção nessas mudanças da cadeia de peões, entendeu? Sai ali retomando os peões de qualquer jeito, troca as peças e modifica ali a estrutura de peões, e depois, lá na frente, que vai prestar atenção, eu devia ter tomado diferente ali, para não criar um peão isolado, não criar um peão dobrado, ou qualquer outra coisa. Mas nesse caso aqui tá ok, viu? Só que agora tem que saber como jogar com o peão isolado, porque é o seguinte, o PDI, que é o peão dama isolado, ele é um peão que ele não tem ajuda de peões de C3 ou E3 naturalmente, a não ser que a posição se transforme, né? Exemplo, se eu jogar o cavalo em C3 e meu oponente muito parceiro tomar, né? Lá na frente eu estou falando, não agora, senão o bispo F7 é mate, né? Então, por exemplo, eu jogo em algum momento cavalo C3 e ele toma em C3. Aí o peão deixa de ser isolado. Mas se nada desse tipo acontecer, é um peão isolado. É um peão que ele não tem outro aqui para ajudar na lateral. Então é o seguinte, resumidamente, quais são as características de um PDI? Ele deixa as peças, nesse caso aqui, as peças brancas, muito ativas, com muitas possibilidades, né? Eu posso jogar uma torre na coluna E, minha dama tem atividade, o bispo, o cavalo está bem. Só que, assim, se eu não souber usar essa atividade de peças, eu vou pagar o preço com esse peão fraco nos finais. Por quê? Resumidamente, é um peão que é difícil defender nos finais. Porque ele não tem a defesa natural, que seria um outro peão aqui, entendeu? Então, o branco ele pode jogar posições de peão isolado, aliás, a posição de peão isolado é uma posição super normal no xadrez, só que você tem que saber como conduzir, né? Não adianta eu jogar o peão isolado aqui de brancas e sair trocando as peças que nem um doido, porque aí eu vou estar me prejudicando, entendeu? Então tem que saber, talvez, a peça certa para ser trocada, eu tenho que saber colocar pressão no oponente, beleza? Mas o peão dama isolado é uma das estruturas mais frequentes que tem no xadrez e é riquíssima em tática e estratégia. Beleza? Então aconteceu isso. Aí seguiu E6, ok, tá tentando terminar o desenvolvimento, né? Aí seguiu o roque, bispo E7, tudo normal, e aí retirou o cavalo. Alguém poderia pensar, mas por que que então o branco não devolve o veneno, né? Por que que o branco não toma em C6 e também isola o peão das pretas? Poderia, seria uma alternativa. Aí fica o peão isolado em C6 e um peão isolado em D4. Seria uma forma de balancear a estrutura de peões. Não tem problema nenhum com essa escolha. Só que aí já seria um jogo onde cada lado tentaria meio que provar qual debilidade do oponente, né? É mais preocupante para ele, né? Então as pretas vão tentar
segurar esse peão e pressionar o de D, e o branco vai fazer o contrário, né? Deixar o peão de D4 bem defendido e, no longo prazo, por exemplo, através da coluna C, atacar o peão de C6. Aí vai depender do embate estratégico aí, técnicas de finais e muito mais. Claro que aqui também pode ter transformações na estrutura, né? Mas um dia o preto pode até jogar C5, de repente, né? Então aí seria um outro cenário. Mas não aconteceu isso. O branco tirou a peça e aí fica bonitinho aqui configurada a posição de peão dama isolado. E aí seguiu o roque. Aí o branco aqui, obviamente, vai desenvolver peça, porque tem que desenvolver, né? Cavalo C3 é a casa ideal. E agora vem um momento crítico aqui, que é referente a essa questão da estrutura de peões. Mas antes eu quero saber algumas jogadas candidatas aqui que vocês poderiam fazer aqui de pretas. O que vocês acham que o preto pode jogar aqui? Jogadas para progredir o jogo das pretas aí. Pode escrever aí no chat. Jogadas que vocês fariam aqui. Para eu ter uma noção aqui da linha de pensamento de vocês aí. Ó, por exemplo, o professor Luiz quer jogar cavalo B6 para atacar o bispo e depois jogar o bispo em F6 para pressionar o peão isolado. É uma alternativa. É uma possibilidade real aqui. Pode até inverter as jogadas, né? Talvez primeiro jogar o bispo em F6 e depois tirar o cavalo, também é um caso a pensar. Alguém mais aí tem uma ideia aí diferente dessa? Vocês acham aí? Tirando o cavalo B6. Vou dar uma ajudinha aqui, por exemplo. Ó. Dá para pensar no lugar de cavalo B6 e bispo F6, essa combinação de jogadas? Dá para pensar num outro setup, que é o cavalo vir para F6 para manter mais peças nas proximidades da ala do rei. Também é um caso. Entendeu? O bispo F6, ele também faria esse papel de ficar ali nas proximidades do rei preto, uma medida de segurança, né? Só que se você joga o bispo F6, você tira a casa do cavalo, né? Então tem que ter, só dá para colocar uma peça em F6, né? Não dá para colocar as duas aí. Então tem que pensar certinho aí. O cavalo B6, que o professor Luiz aí sugeriu, é uma jogada possível, mas ela tem um problema estratégico que é bom mencionar, né? Esse cavalo ele fica muito distante do rei preto. O que acontece? Pode ser que falte depois defensores na ala do rei, entendeu? Igual eu vou mostrar aqui na partida, você vai ver que faz sentido o que eu estou falando. Então, muito cuidado. Ó, vou dar uma orientação aqui que ajuda a preservar bem a integridade estratégica das pretas nesse tipo de posição. O peão isolado é uma posição, geralmente, que o branco vai tentar atacar o rei preto. De algum jeito. Ele pode atacar, por exemplo, com essa diagonal, com a chegada da dama, pode mudar de diagonal. A torre pode entrar no ataque pela coluna E, tem mil formas disso acontecer. O bispo também pode participar, o bispo de C1 pode participar. Muitas vezes até o peão de H ajuda. Então, assim, tem que entender que tem que ter algum cuidado relacionado à segurança do rei preto. Não pode deixar as coisas ali tão abandonadas assim, entendeu? Então, muito cuidado na hora de colocar muitas peças na ala da dama e poucas peças na ala do rei numa posição de peão isolado, jogando na defesa. Que o preto está na defesa, entendeu? Ele está visando o ataque. Então, as duas jogadas mais interessantes aqui, estrategicamente, seriam ou o cavalo F6, um lance de ajuste aí, reposicionando o cavalo, ou o bispo F6. Essas duas jogadas aí seriam. Inclusive, tem até uma análise aqui interessante, que é cavalo E4, cavalo E7.
E aí esse cavalo também pode participar da ala do rei, assim, das proximidades da ala do rei. Então, muito cuidado com esse tipo de plano para você não deixar suas peças muito distantes da ala do rei, entendeu? Pode ter problemas no futuro. Mas, de qualquer forma, talvez o cavalo B6 seria menos problemático que o lance da partida. Porque olha o que aconteceu. Seguiu o cavalo por C3. Transformou a estrutura de peões, né? E esse lance, ele é um erro estratégico. Aliás, eu até tive essa semana e, na verdade, semana passada, eu tive até estudando bastante esse tipo de estrutura, né? Mais para fortalecer meu entendimento estratégico desse tipo de estrutura, né? Eu costumo jogar de pretas. E quase todas as partidas que eu estudei com esse tipo de ideia, cavalo toma C3, quase todas as partidas bem jogadas, o branco ganhou. Então, pelo menos na prática, essa captura ela realmente é bem ruim. Por quê? Agora mudou a estrutura de peões. Antes era peão isolado, agora são peões colgantes. Aí a gente tem que fazer a avaliação. Qual que é mais interessante para as brancas? O peão isolado ou os peões colgantes? Obviamente, vai ser a estrutura de peões colgantes. Por quê? Agora os peões se conectam, aquele peão de D4, ele já não é tão problemático, porque ele está defendido pela melhor defesa possível de um peão, que é o outro peão, né? Os peões aqui, eles vão agir assim de maneira muito coordenadas agora, né? Um ajuda muito bem o outro, né? Então, eu diria que aqui é como se o jogador das pretas, ele voluntariamente, ele fortalecesse o jogo das brancas, assim, tipo, de graça, né? Aqui ele poderia tirar o cavalo, ele poderia manter o cavalo, como eu disse, jogar bispo F6. Talvez, né, como a sugestão do professor Luiz, até retornar, voltar vir com o cavalo para B6, também seria uma alternativa. Mas o cavalo C3 ele é muito problemático. Então aqui a gente pode tirar também uma pequena lição. Muitas trocas que a gente faz, muitas trocas de peças que a gente faz uma partida, elas alteram a dinâmica da estrutura de peões. Isso não está necessariamente ruim, viu? Isso não é necessariamente ruim. Vai ter trocas que às vezes você piora a estrutura de peões do oponente, mas vai ter trocas que melhoram. Então você tem que sempre pensar, beleza, eu quero trocar o cavalo. Mas o que vai acontecer com a estrutura de peões aqui? Então, vamos pensar do ponto de vista das pretas. Ó, beleza, digamos que me veio em mente trocar o cavalo. Eu tenho que avaliar, peraí, se eu tomar o cavalo, ele vai tomar de peão. Eu ajudei ou atrapalhei meu oponente? Então tem que ter esse cuidado, entendeu? Claro, se você ganhar alguma outra coisa, não, mas eu acho que o peão de C3 eu vou conseguir atacar, ou sei lá, eu acho que o cavalo do oponente iria me dar muita dor de cabeça, então eu já quis eliminar. Pode ser uma justificativa, mas geralmente é complicado, né? Então tem que pensar duas vezes em certas trocas de peças, entendeu? Isso vale para qualquer peça, né? Falou, já vi isso ocorrendo também na Petrof, quando as brancas conseguem avançar C4 e depois. Exatamente. Na Petrof é uma situação um pouquinho diferente, mas tem essa temática também, viu? Foi bom você ter comparado os dois cenários. Mas na Petrof, o jogo das pretas, ele também está um pouquinho mais acelerado no desenvolvimento. Então, e outra coisa, né? O peão de E não existe na Petrof. O peão ele vai estar em C6, né? Mas tem uma temática similar. A sua observação não está equivocada. Então, continuando aqui, deixa eu voltar para as brancas. Seguiu o cavalo C3, BC3. Apenas reforçou o jogo das brancas. A posição, obviamente, ainda não está perdida, nem perto disso, mas já pode ter esse probleminha. Seguiu B6,
Agora, o Eduardo Eugênio fez uma jogada temática e muito interessante, bispo D3. Aqui ele começa a migrar as peças dele para a ala do rei, porque como esse peão aqui, essa estrutura central, já está totalmente firme, agora eu já ganho de brancas, né, uma certa liberdade para poder atacar no flanco rei, entendeu? Então agora eu já estou mais liberado para começar a gerar perigos. Ainda não tem nada matematicamente aqui acontecendo, o bispo H7 não é um problema, mas começa a conectar algumas ideias. Por exemplo, eu posso fazer uma bateria da dama e do bispo nessa diagonal, dama C2, dama E2 e dama E4. Uma outra ideia de ataque muito comum aqui é o H4, sacrificando o peão para o cavalo ir para G5. Claro, se ele não tomar, né? Então, tem algumas ideias aqui que a gente vai ver nessa partida aqui. Seguir o bispo B7, desenvolvendo o bispo. Torre 1. Torre 1 simplesmente para a torre estar fazendo alguma coisa, né? Muito mais útil. Torre C8. Jogada também temática, né? Já está de olho ali no peão que segura a estrutura de peões central. Uma jogada que faz sentido. E agora é um momento, já também é um momento ligeiramente crítico para as brancas. Branco jogou bispo D2, que é uma jogada aceitável, mas um pouco, talvez, mais ofensivo seria o imediato H4. Esse lance seria muito interessante, porque só para ilustrar, viu? Se você toma em H4, eu já posso tomar, tomar, e já começa a passar a torre para o ataque. Tanto por E3 quanto por E4. As duas passagens de torre são aceitáveis. E olha como que esse torre E3 é violento, né? Se a torre chegar em H3, eu ganho o peão de H7, né? Então aqui vai ter que jogar um profilático G6. Aí eu faço torre G3. Ameacei prender a dama. A dama tem que voltar correndo. E aqui eu posso jogar bispo G5, bispo H6. E, por exemplo, sei lá, uma defesa dessa. Aqui já dá para fazer jogadas como dama H5. Ou até eu ia até sugerir sacrificar o bispo, mas eu acho que é prematuro. Talvez dama H5 mesmo. E já começa a sonhar com alguns temas de ataque aqui. Uma posição que pode ser bem complicada. Dama G4 também pode ser possível aqui. Dama G4. Mas isso aqui não aconteceu na partida. O branco aqui foi um pouquinho mais conservador e jogou bispo D2 primeiro. Talvez preocupado com o peão. E depois ele pode jogar H4 a hora que quiser. Seguiu o bispo F6. E daí H4. Obviamente, se tomar em H4, vai dar o mesmo efeito de antes, né? Bispo H4, cavalo por, dama por, torre 3, G6, por exemplo, torre G3, ou H3 também é possível, dama E7, aqui pode ser bispo G5, seguido de bispo H6, ou até também outras jogadas muito boas aqui, como dama G4 também é possível, dama H5 também é possível, explorando a cravada. Então aqui o branco ele teria muitas ideias de ataque aqui disponíveis. Mas quando ele jogou H4, o preto achou melhor não tomar, porque acho que sentiu o perigo, né? Um peão ofertado como esse, assim, na cara do bispo, falou, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Então ele recusou esse sacrifício. Ele jogou cavalo A5. Cavalo A5 tem um problema, né? Que até combina com aquele cavalo B6 citado pelo professor Luiz. O que está acontecendo? É uma peça a menos que pode ajudar na defesa da ala do rei, né? Talvez as pretas aqui não estavam ainda sentindo um perigo real referente ao rei preto, né? Aí pode ser, pensou assim, não estou vendo mate imediato, né? Nem nada tão bombástico. Vou colocar o cavalo em A5 que pode ser que
esteja tudo seguro, né? Uma jogada mais precisa, comparando com o cavalo A5, sem dúvida seria cavalo E7. Esse cavalo aqui ele tem ideias de, em algum momento, pelo menos tampar a diagonal do bispo branco, né? E aí diminuir um pouco aquela pressão, né? O cavalo G5 agora já não é tão problemático, atacando H7, né? Porque eu posso jogar cavalo F5. E essa posição o preto consegue se segurar, entendeu? O branco aqui jamais vai tomar em F5, viu? Seria horrível, porque iria desmanchar o par de bispos, né? Então essa posição aqui, ela, depois de cavalo F5, ela seria bem segura para as pretas. Tem umas complicações táticas, que eu não vou entrar aqui no mérito, mas tem uma sequência com dama G4, sacrifício de torre, mas são linhas complicadas que eu vou deixar só na análise ali, depois no PGM, ok? Então, assim, qual que é a diferença de uma jogada cavalo E7 para jogada cavalo A5? Segurança do rei. É menos um defensor para ajudar o rei preto. Mas alguém pode pensar assim, mas como é que eu vou avaliar, né, essa questão, esse senso de perigo? Como é que eu vou saber se meu rei tá ou não está correndo perigo? Jeito mais fácil, vamos virar aqui o jogo. Como que a gente torna isso assim mais palpável, né? Não é tão simples. Essa questão de senso de perigo no xadrez, se fosse simples, ninguém perderia a partida. Todo mundo ia saber que horas está levando mate, que horas que não está, né? Então Mas existem alguns macetes. Quais são os macetes? Por exemplo, se eu tivesse de pretas aqui, com essas informações que eu tenho hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho estratégico, eu iria olhar. Primeiro que eu ia tentar não estar nessa posição, mas se eu estivesse, eu ia olhar a estrutura de peões e pensar: bem, o centro dele está firme, não está tão fácil quebrar esse domínio central do meu oponente. Aí a gente conecta com o tema estratégico. Se o centro de peões está protegido, está firme, a, a tendência natural, na sequência dos planos, é planejar algum tipo de ataque ao rei do oponente. Então, centro firme, o próximo alvo é o rei. Aí eu vou olhar para a posição das brancas e pensar: esse bispo ataca, esse cavalo pode atacar, esse bispo ajuda. Na sequência, pode chegar uma dama. Essa torre também pode participar via E4 ou via E3, passando, né? Então, assim, só por esse tanto de setinha que eu já fiz aí, mas isso a gente tem que fazer na nossa mente, né? Basicamente, eu olharia esse bispo de olho em H7. Esse outro bispo nessa diagonal aqui. O cavalo pulando em G5. A dama podendo chegar. Só isso aí já seria mais do que um aviso. E claro, né? E o centro bem firme, né? E ainda um peão que ele também pode participar do ataque, o peão de H. Falar, isso aí já é aviso suficiente para eu cuidar mais da minha defesa. Então, provavelmente, eu ia jogar um lance como cavalo E7 para poder colocar mais peça para segurar a ala do rei, né, de possíveis ataques. Né? Como eu mencionei, cavalo G5, cavalo F5, dama G4, um H6, por exemplo. E essa posição ela ainda tem bastante caos, só que é um caos que dá para se segurar. Então, continuando, seguiu H4. Aí vamos comparar com o cavalo A5, né? Olha como que é uma peça agora que ela não vai ajudar absolutamente em nada o rei preto, né? Então, faltou essa preocupação defensiva aqui por parte das pretas. O cavalo ali fazendo a comparação com o futebol, é como se esse cavalo de A5 ele fosse aquele zagueiro que foi tentar fazer gol no escanteio e nunca mais voltou. Cansou, ficou por lá. Nunca mais voltou.
só foi pro ataque e já era. Aí não tem jeito, o sistema defensivo fica enfraquecido, entendeu? Então, esse cavalo de A5 aí é um problema, porque tudo bem, ele tem suas ideias na ala da dama, mas e a ala do rei? Como é que a gente vai segurar agora? Vamos voltar agora para as brancas aqui. Então, agora as brancas, elas vão aumentar a pressão na ala do rei e tentar provar que as pretas estão equivocadas, né? Cavalo G5 é o lance. Atacou H7 duas vezes, liberou a passagem da dama e a posição agora começa a ficar um pouquinho mais perigosa, né? Aqui, uma tentativa de defesa, mas é uma tentativa meio triste, seria bispo toma G5. Por exemplo, HG5, tem a questão do par de bispos, né? Tem até uma análise que eu fiz aqui, que é baseada até numa partida, e pode-se jogar cavalo C4, bispo F4, e aqui o preto, numa partida, ele tentou E5 aqui, gerou um cenário aqui um tanto complexo aqui. Mas nessa partida seguiu G6. E aí, de novo, agora a gente pode extrair informações das estruturas de peões. O que esse G6 agora ele dá de nova informação aí para a gente elaborar nossos planos? Esse aí é até fácil, né? Ou, com esse G6 feito, enfraquece as casas pretas. Vira uma posição aqui, queijo suíço, né? E ainda mais com o H4 já feito, né? Se puxar na memória aquela partida que eu mostrei ano passado, entre Karpov e Korchnoi, na defesa siciliana variante dragão, se pegar na dragão clássica, né? Se pegar aquela partida com o modelo, o Korchnoi tinha um fianqueto natural da dragão, Karpov, na hora certa, fez lá o H4, H5 e criou temas na ala do rei, temas nas casas pretas, na coluna H. Então, é o que pode acontecer aqui. Então, a gente já tira mais um aprendizado relacionado à estrutura de peões aqui, né? Quase sempre que tem essa estrutura de fianqueto, além do enfraquecimento das casas pretas, a ideia de H4, H5, ela ganha força. Não é toda hora que o adversário jogou G6, eu já vou mandar H4, H5, entendeu? Às vezes precisa desenvolver peça, precisa de observar bem a posição também para não fechar o olho e fazer o plano que o Fischer falava que refutava os fianquetos, né? Tem que ter também um pouquinho de cuidado, né? Mas, assim, esse G6 aqui, ele ainda não é tão grave para as pretas, para o rei preto, principalmente, porque pelo menos tem um defensor natural, que é o bispo de F6, né? Esse aqui é a peça que pode segurar um pouco os temas na ala do rei, né? Mas se esse bispo aqui ele não existisse, aí as pretas estariam completamente fritas aqui, sem o bispo de casa preta. Então, o G6 ainda não é problemático a ponto de perder a partida. Mas agora, o branco vai colocar mais pressão. Dama G4. E aí, olha quanta peça tem na ala do rei, né? Quer dizer, ou apontando para a ala do rei, ó. Tem dois bispos, tem o cavalo, tem a dama que chegou, tem a torre também que está participando ali. E sem contar o peão que pode ir para H5. Então aqui é aquele momento que a coisa começa a ficar realmente perigosa nas proximidades do rei preto aqui, porque muita peça de ataque, e aí as decisões das pretas aqui já tem que ficar
um pouco mais calculadas, né? Se errar aqui o cálculo, a coisa pode desandar muito, muito rápido. E aí, nessa posição, as pretas ainda tinham uma defesa, não é uma defesa tão simples, tanto que eu não vou mostrar toda a variante aqui, mas ainda tinha um H5 aqui para respirar. Ataca a dama, tira a dama para G3, e aqui ainda teria o lance totalmente sangue frio, bispo D5. E tem umas loucuras aqui que poderiam acontecer, mas é meramente uma ilustração do perigo tático da posição, que seria cavalo por E6. Se você tomar de bispo, perde. Eu jogo torre por E6, dama toma G6, dama H7, bispo G6, e aqui eu posso tanto jogar bispo G5 e já ganhar a dama, quanto tomar o bispo de G7. Aí aqui acabou, né? Acabou o jogo. Se aqui no lugar de tomar de bispo, tomar de peão, vai dar um efeito similar, né? Dama toma, bispo G7, cheque, cheque, e a mesma coisa. Então também perderia. Só que para o milagre das pretas, essa posição, eu não sou obrigado a tomar o cavalo. Eu tenho um lance intermediário que leva para o empate. Essa posição, ela terminaria numa situação equilibrada assim. Seria cavalo por F7, bispo F2, F2, por exemplo, cavalo C4, bispo G5, torre F7, região. E essa posição, as pretas escapam da derrota, mas com complicações táticas aí consideráveis. Então ainda tinha uma luz no fim do túnel aqui com H5, né? Só que quando tem essas posições, isso assim eu posso falar na prática, né? Quando tem posições que envolvem muita tática, lances como H5 geralmente são difíceis de fazer, porque parece que está deixando ainda mais exposto a ala do rei, né? E é muito difícil fazer um lance sangue frio como esse, né? Você deixa o adversário sacrificar o cavalo, sacrificar o bispo, sacrificar a torre. Pode ter 1000 sacrifícios aqui e nada acontece de perigo, né? Então seria uma situação assim muito, muito sangue frio, né? Então na partida aqui, seria muito tenso, muito complicado. É que assim, quando a gente não tá no calor da partida, tá só analisando a partida, parece fácil esse H5. Mas na partida, esse lance é dificílimo de encontrar. Muito difícil. Eu acho que se eu tivesse de pretas numa posição dessa, se eu não conhecesse a posição, eu não ia jogar esse H5, eu acho. É, eu ia jogar H5, a pessoa iria tirar a dama e ia falar, tá, e agora como é que eu defendo o rei preto? De múltiplos sacrifícios aí. Esse H5 é lance super artificial, entendeu? Mas eu estudei essa posição, né? E o H5 defende milagrosamente aqui. Seguiu dama G4, só que aqui as pretas erraram, não jogaram H5, elas jogaram cavalo C4. Lembra aquele cavalo? O correto seria ir para E7 e ir para F5. Olha o rolê que ele deu. Ele está lá fazendo ações na ala da dama, né? Mas ele teria que estar na ala do rei. Ele teria que já estar na casa F5 e não lá do outro lado, né? Então, é, ele perdeu tempos. Tudo bem, agora atacou o bispo, né? Aqui tirou o bispo. Só para a gente ver o perigo da posição, já tinha uma situação tanto interessante, seria cavalo por E6. E se tomar aqui, perde, porque eu tomo o cavalo, tomo o peão com cheque e cai a torre. E aí o branco fica com material de vantagem. Ainda tem algumas complicações, mas são complicações desfavoráveis às pretas.
Aqui ele jogou sólido, bispo C1. É o cavalo praticando intercâmbio na ala errada. Não. Esse cavalo aí, ele fez a turnê errada, né? Ele tinha que ter ido para E7 e F5, e não A5, C4. Tanto é que o jogador de pretas aqui, o Pico, ele até tentou consertar isso. Só que olha como que ele gastou um tempo a mais, né? Aquela hora o cavalo gastaria 2 jogadas para F5. Esse rolê do cavalo, ele foi para A5, C4, D6 e agora quer ir para F5. Só que agora já é tarde. E aí também vamos tirar uma lição, né? Posições de peão isolado são posições extremamente dinâmicas. São posições que você não pode piscar na defesa que você leva mate. Então, se você posiciona na defesa, enfrentando um peão isolado, no caso aqui as pretas, né? Se você posiciona uma peça que seria útil na defesa na casa errada, porque você interpretou errado a estrutura de peões, não tem escapatória, geralmente. É uma posição muito rápida, entendeu? É o equivalente àquelas posições que a gente vê na defesa siciliana, quando tem rock de flancos opostos. Se você erra um lancezinho na defesa, a casa cai violentamente, né? Então, aqui as pretas já estão perdidas depois do H5. E por que agora o H5 é tremendamente explosivo? Porque tem tudo a ver com a estrutura de peões. Tem tudo a ver com as casas pretas, tem tudo a ver com as possibilidades de sacrifício do cavalo, sacrifício do bispo, sacrifício da torre. Praticamente, com exceção da dama, né? Todas as peças aí do ataque das brancas podem ser sacrificadas. A torre pode sacrificar, o cavalo pode sacrificar, o bispo pode sacrificar, menos a dama, né? Porque se a gente sacrificar a dama, aí não tem jeito. Aí aqui já numa situação desesperada, né? O Pico ele jogou torre por C3. Aí agora já levou um lance intermediário muito chato, que é H toma G6. Não pode tomar o bispo em D3. Se tomar aqui dama H5, abandona. Leva o mate forçado, né? Tem 3 ataques em H7 e não tem defesa suficiente. Vai levar mate em H7 forçado. Então é obrigado, quer dizer, mais ou menos obrigado, né? A jogar H toma G6. E agora dama H4, ameaçou mate. Tomar o cavalo não resolve, como eu disse antes. O enfraquecimento das casas pretas seria terrível, né? Sem o bispo de casa preta, então bispo G5 só vai atrasar a derrota. Seguiu torre E8. E aqui seguiu dama H7, rei F8. E agora o grande finale aqui da partida, que é um tema que já estava acontecendo o tempo inteiro no jogo, que é o sacrifício do cavalo em E6, torre por E6, torre por E6, e olha quem chegou para o ataque. Quer dizer, se tomasse aqui, chegaria o bispo, e aí está completamente perdido aqui. Aqui vai levar mate, né? Vai ter que jogar cavalo F7, e ele levou mate. Olha que belezura esse ataque, né? 2 bispos e dama e o rei bem no centro aí, né? Deixa eu aproveitar e só responder uma pergunta aqui. Tem a ver com o tema, né? Quais livros, o Eduardo perguntou, quais livros focados em estratégia você recomenda para um nível intermediário avançado? Bem, tem alguns livros que tem que seguir uma sequência assim certinha, né? Que acho que todo enxadrista tem que ler. Meu Sistema do Nisoft, Estratégia Moderna do Pacman. Esses dois aí é leitura obrigatória. Livros que têm análise estratégicas muito interessantes também. Teste do Tempo do Kasparov, 60 Melhores Partidas do Fischer. Esses 2 livros aí também
tem análise assim que ensina muito xadrez, né? Então, os 4 livros aí, se a pessoa não tiver lido, ela tem que ler alguma época da vida aí, se for enxadrista. Entendeu? Então, meu sistema do Nizovich, estratégia moderna do Pacman, teste do tempo do Kasparov e 60 melhores partidas do Fischer. Claro que tem muitos outros, eu só citei aqui alguns aí só para ter um norte, vai. Tem muitos outros aí que eu poderia falar aí, até mais complexos, entendeu? Voltando aqui, então, aqui levaria mate, beleza? Aí na partida seguiu, aposto, deixa eu voltar aqui, ó, seguiu. Cavalo por E6, torre por E6, torre por E6. Aí não tomou a torre, jogou bispo G7, bispo H6, aí tomou o bispo e levou mate. Beleza, então, aqui nessa partida a gente pode aprender algumas coisinhas aqui. Primeiro, não reforçar a estrutura de peões do oponente sem que seja forçado. Eu estou me referindo àquele lance cavalo por C3 aqui, lá atrás, na abertura. Não tinha necessidade de fazer cavalo por C3. Eu não diria que nessa posição é um erro que perde o jogo, mas já compromete bastante a estratégia. Outra coisa, muito cuidado quando tiver uma situação dessa. O oponente está claramente com intenções terríveis na ala do rei, e aí você vai, em vez de jogar um lance para colocar mais defensor, você joga um lance focado na outra ala. É o tipo de estratégia muito perigosa. Às vezes até pode dar certo. Sei lá, às vezes acontece algum milagre defensivo ali na ala do rei. Mas a chance disso dar errado é muito maior. Então esse cavalo A5 aqui é muito otimista. Curiosamente, não perde o jogo, mas dificulta as coisas. Então, o cavalo E7 seria mais lógico. Outro ponto aqui, atenção a esse tipo de jogada aqui, o G6, né? Deixa eu só tirar um pouco. Lances como o G6, seja para defender, ou às vezes a pessoa, você está enfrentando um oponente ali inexperiente, e ele joga um G6 da vida assim, totalmente sem motivo, você tem que, os dois lados, na verdade, tem que interpretar na hora. Enfraquecimento das casas pretas. E aí, um modus operandi aqui padrão é jogar o H5. O H5, passar peças para a coluna H, igual a gente viu aqui na partida. Olha como que a dama infiltrou na coluna H de maneira decisiva. Então, o H4, H5 aqui, ele fez o serviço dele, entendeu? Então, isso tudo são ideias temáticas da estrutura de peões do H4, H5 enfrentando o G6, por exemplo, né? Então, olha quantas transformações de estratégia teve essa partida relacionada à estrutura de peões, né? Teve muita mudança, né? Inicialmente era um peão isolado. Aqui, ó, deixa eu voltar lá. Inicialmente era uma posição de peão isolado. Depois virou uma estrutura de peões colgantes. Mais para frente, com o enfraquecimento das casas pretas, a ideia do H5 para abrir a coluna H ganhou muita força. E aí a gente viu. O preto ainda teve chances de jogar o H5, né? Igual a gente viu. Mas ao deixar passar, aí não teve jeito, né? O jogador das brancas aqui estava muito inspirado. Ele jogou cavalo C4, quer dizer, jogou H5, sacrificou o peão de C3, e aí chegou todo o ataque aí, combinando aí com essas linhas abertas, entendeu? Então, assim, tanto para defender quanto para atacar, um macete que vocês podem usar é olhar a estrutura de peões. Muitas vezes eu até vejo, assim, não vejo muito, mas eu vejo de vez em quando, principalmente partidas de alunos meus, até ex-alunos, que às vezes me mandam partida, Molina, não sei o quê, vê essa partida aí que eu joguei e tal.
Eu vejo, assim, falando de jogadores ali 2000 de rate, 1900 ou rates similares, eu vejo que muitas vezes essa pessoa ou ela ganha ou ela perde. Muitas vezes, por exemplo, quando ela ganha, né? É porque o adversário cometeu um erro relacionado à estrutura de peões. Muitas vezes um erro não forçado. A pessoa move um peão ali que nem precisava. Aí o outro vai, passa o trator, entendeu? Ou quando a pessoa perde, né? Às vezes um aluno manda mensagem triste: Ô, Molina, eu perdi uma partida ali, tava ganho e tal. Aí eu vou ver a partida, tá lá, moveu um peão que não era para ter movido, enfraqueceu a ala do rei, enfraqueceu a ala da dama, e aí já era. Às vezes pega o adversário um pouco inspirado, né? E aí não tem como escapar, né? Então aqui, aí gerou essa sucessão aqui de temas táticos, né? Cavalo por E6, torre por E6 e por aí vai. Aí, beleza. Então, guardando agora essas informações, eu vou mostrar aqui uma outra partida. Deixa eu só pegar ela aqui. Pode perguntar aí. Vai perguntando. Eu só vou abrir aqui uma outra partida. Uma partida que tem tudo a ver com essa que a gente acabou de ver. Mas essa daí que a gente viu agora, ela foi jogada mês passado. Não, a pergunta é escrevendo, senão pode complicar aqui o andamento da aula. No final, de repente, eu abro o áudio aí. Pode escrever no chat aí. Essa partida que eu acabei de mostrar foi jogada no Floripa Open. Eu quis mostrar ela porque foi uma partida atual, né? Foi jogada, tipo, mês passado, não tem 15 dias, né? Mas agora eu vou mostrar uma partida de 21 anos atrás e que vai acontecer praticamente a mesma ideia. E também de jogadores brasileiros. A partida que eu vou mostrar agora, a partida até curta, viu? Durou 21 lances. A partida entre Everaldo Matsura e Jefferson Peliquian no Campeonato Brasileiro de 2003. Eu, em Brasília. Foi jogado em Brasília. Olha para vocês verem essa questão da estrutura de peões. Eu comentei lá que o peão isolado é uma estrutura muito frequente. Olha que vai surgir uma posição de peão isolado, só que em outra abertura. Inclusive uma abertura favorita minha, só que dessa vez não deu certo. Foi a defesa Caro-Kann, né? E olha que vai chegar na mesmíssima estrutura de peões, com uma outra ordem, né? Umas nuances aqui. Ó, de novo, peão isolado. A posição aqui chama ataque Panov-Botvinnik. Aí seguiu o rock, ó. Vocês podem ver que é praticamente a mesma posição, né? Tem uma ligeira diferença aqui, que é uma questão do tempo, mas eu não vou entrar do tempo de jogadas, não vou entrar muito no mérito disso, não. Olha que interessante, seguiu torre 1. E aqui o Jefferson Peliquian, que é um especialista, ele é um mestre internacional de São Paulo, ele é especialista da defesa Caro-Kann, mas ele estava enfrentando o Everaldo Matsura, que hoje em dia é grande mestre, já tem uns. Desde 2015, né? Eu acho que ele é grande mestre, se não me engano. Mas nessa partida ele ainda não era. Eu acho que era MI, se eu não estiver enganado. Acho que era um duelo de MI, se eu não estiver enganado. E o Everaldo, ele é um especialista, assim, em posições de peão dama isolado, assim. Ele sempre está jogando posições de peão isolado. É impressionante, assim. Só comigo ele já deve ter jogado umas 10 posições de peão isolado. O score é bem favorável para ele. Eu tenho que estudar bastante, assim, para jogar com ele. Mas aqui o Pelican, ele cometeu o mesmo erro estratégico aí que eu comentei, que é o cavalo toma C3. Então, o mesmo erro estratégico foi cometido nessas duas partidas aí, né? Nessa que eu acabei de mostrar e nessa agora. Qual que é o erro estratégico? Conecta a estrutura de peões. Só que aqui, por incrível que pareça, é uma versão ainda piorada, porque o branco aqui ele tem um tempo a mais. A torre já está em A1, o bispo não precisa de ir para D2, entendeu? O branco aqui ele está um pouquinho mais acelerado. E olha como que o Everaldo vai aproveitar isso. Jogou B6, aí qual que é o tema? Bispo D3. Partidas de épocas bem diferentes,
né? 21 anos separa essas duas partidas, mas vai construir a mesma ideia. Ó, bispo B7, e qual que é o lance? H4. Não é a mesma partida, viu? Eu sei que parece. Seguiu dessa vez bispo F6, não teve, por enquanto, o torre C8 ou cavalo A5, né? Seguiu o bispo F6, e aí, cavalo G5. Aí seguiu G6 para evitar o ataque em H7. E aí jogou G6. Aí a gente conecta com o tema da partida anterior. Quando joga o G6, o que acontece? Enfraquece as casas pretas, e esses peões aqui, de H7, de G6, de F7 e de E6, eles viram temas em potencial de sacrifício. Então seguiu dama G4. Lembra que na partida anterior, todo instante eu estava sugerindo que uma possibilidade de defesa era o H5? Nessa partida foi feito. Só que tem uma diferença, nessa daqui não funciona tão bem, porque já era para o cavalo estar em E7 ou em A5, no caso, né? Porque o bispo estaria aberto. Com o bispo fechado, não funciona. Seguiu dama G3, e agora ele fez cavalo E7, achando que o cavalo ia dar uma segurada, né, na ala do rei. Só que tem uma diferença crucial para a partida anterior. Porque na partida ali do torneio de Floripa, que eu acabei de mostrar, o bispo estava em D2. Nessa, o bispo pode ir para A3, cravar o cavalo. E foi o que aconteceu. Bispo A3. Aí tirou a torre da cravada para poder liberar o cavalo. E agora o sacrifício muito parecido com a partida que a gente acabou de ver. Cavalo por E6. Então, olha que engraçado. Partidas de anos completamente diferentes, terminando quase que com o mesmo sacrifício, cavalo por E6. Aí seguiu F por E6, torre por E6, a posição aqui está completamente perdida. Aí seguiu cavalo D5, dama por G6, bispo G7 e dama H7. Abandonou, porque vai levar mate forçado, né? Só para ilustrar aqui, né? Depois de dama H7, se jogar rei F7, que é a única, dama toma, rei por torre, dama F5 mate. Um belo mate, né? E ainda tem outra versão desse mate. Depois de dama H5, se jogar rei G8, eu jogo bispo H7 cheque, rei H8 forçado, bispo G6 cheque, cheque de dama, né? Rei G8 e dama H7. E olha o papel do bispo. Então, depois de bispo G7 e dama H7, abandonou, porque não tem mais defesa, né? Essa partida foi jogada em 2003 no Campeonato Brasileiro, o 69º Campeonato Brasileiro, em Brasília, 2003. Tá. Aí alguém pode falar, então, mas isso aí foi uma coincidência, né? As duas partidas terminarem até com o mesmo sacrifício de cavalo, né? A dama entrando ali. Aí eu tive pesquisando essa posição. Deixa eu mostrar uma outra partida aqui. Uma partida em 2015, jogada entre um italiano e um jogador que eu não sei de onde que é, entre Andrea Stella, jogador da Itália, de 2.400, contra Adam Kozak, de 2.300. Olha o que vai acontecer, se não é exatamente o mesmo tempo. Essa daqui é de 2015, num torneio em Budapeste. Ó, de novo está uma posição de peão isolado. De novo rolou aquele cavalo por C3, só que dessa vez mais antecipado. E olha o que vai acontecer. De novo, o mesmo tema. Ó, H4, cavalo G5, dama G4. Parece que é a mesma partida, mas não é. Vai estar tudo no arquivo PGN. Seguiu cavalo E7, igualzinho o Pelikian jogou. Bispo A3, igualzinho o Matsura jogou.
torre E8 e o mesmo arremate, cavalo por E6. São partidas espelhadas, né? Só que essa aqui foi 2015. F6, torre E6. A diferença é que aqui as pretas, na partida do Matsura, seguiu foi o que mesmo? Bispo G7, não foi? Não, foi... nossa, eu olhei aqui agora, pera. Foi cavalo D5 que seguiu, né? Cavalo D5 na partida do Matsura, né? O Pelican jogou. Nessa daqui, tentou bispo H4, mas aí torre G6. Não adianta se tomar aqui, né? O rei está completamente morto aqui, né? E aí seguiu o rei F7, mas é claro que isso aqui vai dar errado, né? Aí dama F4, abandonou aí, porque vai levar mate no próximo, né? Quer dizer, demora ainda um pouquinho mate, mas assim, vai cair todas as peças, né? Dá para ainda entregar o cavalo, voltar o bispo e tal, mas vai perder, né? Então partidas de épocas diferentes, mas terminando igual, né? Aí eu vou mostrar mais um exemplo aqui, referente a isso aí. E, na verdade, esses sacrifícios, essas ideias de ataque, tá tudo conectado com a estrutura de peões, e principalmente com aquele cavalo por C3, que é um lance que parece inofensivo, né? Então, mais uma partida para reforçar esse tema aí. Essa partida foi jogada também em 2003. A do Pelican com o Matsura foi jogada em janeiro de 2003. Essa aqui que eu vou mostrar agora, ela foi jogada no Pan-Americano do Rio de Janeiro, no dia 17/12 de 2003, entre o grande mestre Matamoros, do Equador, contra o Henrique Mequin, né, que dispensa apresentação. O Mequin estava de pretas aqui, enfrentando o Matamoros, que é um grande mestre do Equador forte. O rate dele, só para ter ideia, né? Matamoros tinha nessa partida 2.470 e o Mequinho estava com 2.556. E olha o que aconteceu. Vai ser outra abertura, mas vai chegar na mesma posição. Ó, por transposição, né? Isso aqui é um gambito da dama recusado, variante semi-Tarrasch. Aí vai transpor para a posição do ataque PA9, que é esse peão isolado em D4 aqui, ó. Então, outra ordem de abertura, o mesmo tema. Bispo E7, roque, cavalo por C3, B por C3. De novo aqui o mequinho, quer dizer, de novo o jogador das pretas, só que dessa vez com o mequinho controlando as pretas, cometendo o erro de tomar em C3. E esse erro aqui, ele é um erro que já compromete bastante o jogo das pretas, viu? Como eu disse, jogadas melhores aqui, nesse caso, seria rocar, voltar o cavalo, colocar o bispo em F6. Seriam as três opções aqui mais lógicas para o preto, né? Então, esse cavalo por C3, ele é uma imprecisão, né? Como eu mostrei aqui o tempo inteiro, né? Porque, só para reforçar, o peão deixa de ser isolado, passa a ser peões colgantes e reforça gratuitamente o jogo das brancas. Então, eu estou mostrando aqui que jogadores fortes de épocas diferentes cometendo o mesmo erro. Ó, Piccoli 2.263, o jogador ali que estava enfrentando o italiano tinha 2.360, o Mequinho aqui com 2.556 e o Pelican ali naquela partida contra o Matsura, Pelican tinha 2.400 e alguma coisa. Então, rates, né, os rates de jogador que sabe bem assim estratégia e tal, mas ainda assim cometendo erros relacionados à estrutura de peões, né? Acontece, né? Se a pessoa não está num dia bom ou, ou não escolheu bem ali a preparação de aberturas e às vezes entrou numa ordem que não estava dominando tão bem, e aí pode ser que tome essas decisões equivocadas, né? Então,
Mequinho, né, que é o maior jogador da história do Brasil de todos os tempos, cometeu esse erro estratégico de conectar os peões. E essa posição, ela está já bem comprometida aqui. Claro que as análises que provam isso são um pouco mais extensas, né? Eu não vou fazer aqui, mas pode acreditar. Seguiu o roque, torre 1, tá igualzinho, né? B6 para fianquetar o bispo e bispo D3. Já começando aquele ataque. Só responder aqui a pergunta. Quando o assunto é estrutura de peões, qual seria a ordem mais adequada para aprendizado? Estudar aqueles materiais de estratégia ali que eu recomendei, né? Por exemplo, o meu sistema fala muito de estrutura de peões, o Estratégia Moderna também, entendeu? Esses dois aí vai dar. Para quem não leu o xadrez básico do Agostini também, ele vai dar essa base, entendeu? Depois eles, aí pode ser o teste do tempo do Kasparov, prestar atenção nas análises do Kasparov quando ele. O Kasparov e o Fischer, cada um na sua época, né? E nos seus respectivos livros e tal, e análises, eles falam muito sobre é, o bom posicionamento das peças. Todo mundo tem aquela impressão que o Kasparov é só aquele jogador, né? O ogro de Baku, que ataca, ataca e ataca, mas ele tem um profundo saber estratégico, que eu acho que ele pegou por osmose jogando com Karpov, né? De tanto jogar com Karpov, o Kasparov ele teve que moldar o jogo dele para se tornar um jogador assim resiliente na estratégia, entendeu? Então muita gente olha para o jogo do Kasparov e pensa que é só agressividade tática, mas tem muita profundidade estratégica, né? Sabe onde colocar os peões, sabe onde colocar cada peça, assim. O Kasparov no auge, estou falando. Então, o Teste do Tempo pode ser um bom livro. Um livro um pouco mais avançado, né? Mas que também daria para tirar muita informação sobre análises estratégicas, é o Zurich 53, né? Inclusive, ele tem as versões da análise do Bronstein e do Naidorf, tem as duas versões. Mas voltando aqui, então, Bispo D3, o mesmo padrão aí, mas isso aqui é uma partida diferente, é Matamoros e Mequinho. Seguiu o Bispo B7, e o Matamoros fez qual jogada? H4. Só que dessa vez vai ter um rumo um pouquinho diferente. Todas as partidas aqui que eu mostrei até agora, ninguém tomou em H4, né? O Mequinho foi lá, corajoso, e tomou. Só que, para infelicidade do Mequinho, essa posição ela fica perdida. Por quê? É bom que agora vai entender por que esse peão não pode ser capturado. Cavalo por, dama por, torre E3. Vai passar a torre e ameaçar aquele ataque que eu já falei lá atrás, né? Aí seguiu G6 para poder fechar um bispo, mas aí de novo, né, isso aí é para ficar bem gravado na mente de vocês. Enfraquecer o quê? Casas pretas. O melhor jeito de você enxergar isso, esse enfraquecimento de um conjunto de casas, é você prestar atenção em duas coisas. Primeiro, quando o oponente, ou você mesmo, né? Quando um jogador está colocando, principalmente numa determinada ala, no caso aqui a ala do rei, um controle exagerado em uma cor de casas, que no caso aqui, o branco, o jogador de pretas está controlando bem as casas brancas. Ok? Relacionado às casas brancas, está tudo muito bem protegido. Mas automaticamente as casas pretas ficam enfraquecidas. Não dá para você colocar todos os seus peões nas casas brancas e achar que nada vai passar, entendeu? E aqui qual que é o outro detalhe que tem que prestar atenção? Cadê o defensor natural das casas pretas? O bispo de casas pretas. Ó, vou voltar duas jogadas aqui. Ó. Jogou H4. Tomou em H. Perdeu já o bispo. Agora já tem um par de bispo ali apontando para a ala do rei. Seguiu torre E3, jogou G6, que é meio que obrigatório, né? E agora? Como é que segura aí? Sem o bispo de casa preta,
e controlando excessivamente as casas brancas. Não tem quem segure o jogo nas casas pretas. Aí agora, a tarefa das brancas é saber explorar essa debilidade. Torre G3 ameaçou prender a dama, inclusive, né? Voltou correndo. Dama E7. Bispo G5, aproveitando a ausência do bispo adversário. Esse aqui vai ser o atacante das casas pretas. Entendeu? É uma posição queijo suíço aqui. Aí seguiu F6. Aqui o Mequinho, ele está tentando fazer uma defesa um pouco desesperada, que é colocar pelo menos um peão para defender um pouquinho as casas pretas. Mas não é suficiente. Bispo H6, atacou a torre. Torre F7 para tentar defender um pouco, né? E agora, dama H5. Essa posição, só para a gente ter ideia, já começa a ameaçar coisas do tipo bispo toma G6, né? Peão por, dama por G6. E o ataque é terrível. Ou talvez até torre por G6. Torre por G6 é melhor. Vou ilustrar aqui, ó. Vamos supor que as pretas joguem torre E8, vai. Eu posso jogar bispo por G6, torre por G6. Se você jogar torre G7, eu vou simplesmente ganhar sua dama feliz a vida, né? Nessa sequência aqui, ó. Ainda cai uma torre lá embaixo, né? Aí acabou, né? Tem análise aqui. E se você tirar o rei para H8 ou H7, eu jogo esse, cheque de dama e de bispo e mate. Então, a coisa está complicada, né? Por que tem que jogar F6? Porque se não jogar o F6, por exemplo, tirar a dama, vai. Vamos supor eu tirar a dama para D6. Aqui eu vou jogar. Só pensar aqui. Eu acho que eu posso jogar. Olha, talvez bispo F6, mas tem que ver um E5 aqui. Uma jogada um tanto interessante aqui pode ser o simples dama G4 também. Para jogar dama H4, bispo F6 e também temas similares de mate aqui. Eu acho que acabaria dando um efeito similar ao da partida, viu? Então acho que não vai mudar tanto, não, referente à partida Matamoros e Mequinho do Campeonato Pan-Americano de 2003, entendeu? Então, seguiu F6 para tentar defender um pouquinho mais as casas pretas, mas lembrando, numa situação dessa aqui, ó, o melhor defensor é o bispo de casas pretas. Então, cadê ele? Foi tomar um peão envenenado em H4. O Mequinho aqui foi muito otimista, né? E assim, eu até acho esquisito o Mequinho, que é um jogador, né, das antigas, jogador de muito estudo, ele ter cometido esse erro. Eu achei muito estranho, sabe? Tipo, será que ele esqueceu? Eu realmente, o tipo da posição, né? Quando eu vi essa partida, eu fiquei um tanto surpreso, né? Mas tudo bem, né? Acontece. Às vezes o cara tá no mau dia também. Seguiu F6, bispo H6, torre F7, dama H5. Pode ser, né? Nessa época eu já estava mal de saúde, pode ser. Mas assim, quando eu vi essa partida, eu falei, poxa, mas é o Mequin mesmo, tipo, que cometeu esse erro, vamos dizer assim, temático, né? Aí eu tive que olhar umas duas vezes assim para ver que era ele mesmo, né? Mas beleza, aí seguiu o F5 aqui, porque se não jogar o F5, vai rolar bispo G6, né? Então, F5 é meio que forçado, mas é um lance triste, né? Porque você volta a enfraquecer as casas pretas e agora
é só colocar mais peça para o ataque. Torre é 1. Já de olho agora também num peão fraco, né? Essa partida aqui também, essa aqui do Matamoros com o Mequinho, ela também é toda construída em cima da estrutura de peões, né? Olha como que o Matamoros, o grande mestre do Equador, ele foi feliz aqui na escolha de pressionar agora uma nova debilidade, né? Aí seguiu o dama C7. A situação aqui tá complicada aqui para as pretas, né? Eu não sei bem o que jogaria aqui, porque se não jogar o dama C7, se não tirar a dama daqui, tá levando o D5, né? Então essa jogada torre 1, ela é muito venenosa, né? Ela mira no peão, mira na dama, mira lá no possível mate do corredor. Então a situação aqui está muito difícil, né? Seguiu dama C7. E aqui o Matamoros, ele não pode tomar em E6, viu? Tem um golpe aqui. Se tomar em E6, leva dama toma G3. E se jogar peão por G3, agora eu tomo a dama e as brancas saíram perdendo uma torre na história. Então o dama C7 ele tem uma pequena maldade, viu? Ele ameaça tomar e tomar. Mas o Matamoros viu isso, tirou a dama. E agora essa dama também, ela pode participar do ataque das casas pretas, né? Junto com o bispo, pode ter múltiplos temas aqui no queijo suíço, né? E aqui combina também a temática, eu também já comentei em outras aulas, os outros professores também já devem ter comentado, a temática do par de bispo, né? Então, aqui tem múltiplos problemas para o preto, né? Estrutura de peões. Vamos lá, vamos anotar os problemas. Os principais peões das pretas estão nas casas brancas. Logo, enfraquece as casas pretas. Entendeu? Esse é o tipo de raciocínio que vocês têm que fazer automaticamente. É você olhar a estrutura de peões e interpretar o que está acontecendo, seja de bom ou de ruim, entendeu? Quando você sabe ler a estrutura de peões, você entende muito a profundidade estratégica da situação, entendeu? Eu diria que a estrutura de peões, você tem que saber ler. Se você sabe ler o que os peões estão te dizendo, você ganha o jogo. O problema é que muita gente, às vezes, não presta atenção nesse quesito. Não lê os peões, entendeu? Tem que fazer uma leitura. E nem sempre a leitura é tão simples quanto só olhar casas fracas. Pode ter outras coisas, entendeu? O outro elemento que a gente tem que prestar atenção aqui é o do par de bispo, que ele apenas complementa aqui a vantagem absurda das brancas. As peças pesadas também todas posicionadas de maneira extremamente venenosa. Então e detalhe, né? Não vamos esquecer também que aquele peão isolado, ele não é mais isolado desde a jogada 10. Então, o peão de D4 está tranquilo ali, defendido pelo colega dele de C3, né? Aquela jogada que foi feita lá no lance 9 das pretas, equivocadamente, pelo Mequinho. Então, seguindo aqui, essa posição ela já está praticamente perdida, viu? Eu já analisei isso aqui com o computador para tentar achar alguma defesa, mas não tem defesa aqui. Não tem milagre aqui. Seguiu torre 8. A torre está no ar, né? E aí levou D5. O D5 é o famoso lance aí que abre as linhas de ataque, né? Agora, aliás, aí é um outro tema, né? Mas uma coisa complementa a outra, né? Quando você tem par de bispo e quando você quer atacar com as suas peças pesadas o rei do oponente, você tem que abrir a posição. Nada melhor
e jogadas de peões como essa para quebrar, digamos assim, a infraestrutura do seu oponente. Aí aqui, numa atitude desesperada, o Mequinho jogou dama D8. Aqui tinha uma pequena cilada, mas ela também não funciona, né? E se jogar bispo G5, eu jogo dama, toma D5, né? Então foi meio que um ataque duplo, né? Atacou a dama e atacou o peão. Só que agora é aquele negócio, né? A posição do Matamoros, ela é tão forte, mas tão forte, que eu posso até trocar as damas, que o ataque continua muito firme aqui. Então ele troca as damas, é obrigado a tomar de cavalo, senão perde uma peça. E agora vai ser um show particular do par de bispo. E o Matamoros aqui vai jogar igual a máquina. Vai jogar igualzinho o computador aqui. Bispo B5, torre E7 e peão por E6. Aqui, por exemplo, jogadas como bispo G5 já seriam suficientes para obter vantagem. Só que eu poderia sacrificar a qualidade dessa forma, né? Assim, a posição, ela tá ganha, é uma posição de vantagem decisiva. Talvez eu até possa jogar esse primeiro. Só que essa posição, eu diria que tem potencial de se complicar aqui. Claro, se o Carlsen jogar essa posição, ele vai ganhar tranquilo, de olho fechado. Mas outros jogadores pode ser que não, entendeu? O D6, não, falo D6 aqui, né? O D6 é, é uma jogada boa, com certeza absoluta, né? Eu vou tirar a torre para cá e também ganharia uma qualidade, né? É uma outra forma de ganhar a partida também, né? Fica com qualidade a mais, aquele tanto de problema nas casas pretas também ganharia. Aqui é o seguinte, essa é a posição que ela já está definida, entendeu? É só você escolher como é que você vai ganhar. Tem mais de uma forma. Bispo G5 ganha, D6 ganha, mas o lance do Matamoros também ganha. Ele jogou peão por E6, entendeu? Mas tem mais de uma forma aqui. Deve ter até outro lance aqui que ganha, né? Seguir o cavalo por E6, torre por E6 daria um efeito muito similar. Bispo C4, olha a problemática toda, né? Esse bispo de C4 aqui, ele é absurdo, né? Torre F6, tentando jogar rei F7 e sobreviver. Torre D3, ameaçando mate em 2 praticamente, né? Porque o cavalo está cravado. Olha que interessante. Eu vou fazer uma jogada qualquer só para ilustrar, né? Por exemplo, eu jogo B5. Eu dou cheque e mate. Olha que mate bonito. O cavalo está cravado. Esse é um mate que muita gente deixaria de ver, né? Porque pensa assim, não, o cavalo está tomando a torre, né? Mas não está, não. O bispo está cravando o cavalo, né? Então, não funciona. Seguiu, então, rei F7, torre D8, curiosamente, ameaçou mate. Não tem defesa. Quer dizer, existe uma defesa, só que é uma defesa que vai perder muito material. Ele jogou G5 para escapar com o rei, só que agora eu jogo bispo toma G5, explorando a cravada do cavalo e atacando as duas torres aqui, que estão na mesma linha, né? Aí aqui, evidentemente, já está perdido, poderia ter abandonado, talvez, né? Mas a pessoa sempre vai continuar aqui algumas jogadas com alguma mínima esperança, né? Seguiu torre F7, torre C7, atacou o bispo, e agora Matamoros vai só converter a posição para um final ganho, né?
Bispo por F6, ganhou a qualidade, torre por C4, torre D7, vai trocar um bispo pelo outro, e agora tem um final de duas torres contra a torre cavalo, né? Qualidade a mais. E a torre está na sétima, e agora é só ganhar o final aí. A partida vai durar mais poucos lances aqui. Seguiu torre A4, torre toma H7, cavalo C5, dobrou na sétima, A5, torre E2 defendeu o peão, torre C4, torre H6 e caiu o peão de B6. Ainda continuou mais umas jogadinhas aqui, mas depois de torre B5, aí abandonou aqui. Porque vai cair mais peões aqui, a posição também. Por exemplo, atacou o peão, se o peão avança aqui, né? Se o peão avança, eu já jogo esse e tá terrível, né? Terrível. Então mas assim, ó, voltando aqui, por exemplo, essa partida teve dois erros clássicos aqui do Mequinho, né? O primeiro erro, tomar em C3, reforçando a estrutura de peões, e o segundo erro, nessa posição, após o H4 do Matamoros, tomar o peão. Mas assim, já aviso que essa posição aqui já é uma posição muito difícil de jogar de pretas, viu? Muito. Mas tomar só acelera a derrota depois de torre E3 e toda essa sequência de ataque temática aí do grande mestre equatoriano, aí, entendeu? Então, deixa eu até abrir minha base aqui, só para eu não equivocar aqui. Espera aí que a base aqui. Só para não atrapalhar a tela aí do César. Ó, a gente tem. A gente viu a partida que eu mostrei do Floripa Open, que acabou mês passado. A gente viu a partida de 2003, o Matsura com o Periquian. A partida que eu olhei brevemente, foi só para completar o tema, que ela acabou igualzinha do Peliquian, né? Do Matsura com o Peliquian. Partida do italiano contra o Kozak, não sei o que lá. A vitória é do italiano, né? Agora, essa do Matamoros e do Mequinho, e tudo na mesma temática, né? Repetindo ali as formas de ataque, as estruturas de peões, todas elas cometendo o mesmo erro, né? E sendo punido de maneira, todos eles de pretas aí foram punidos da mesma forma. Então, eu sei que essa aula de hoje, ela vai parecer assim, foi uma aula de peão isolado. Pode até, peões colgantes e peão isolado, pode até ser uma aula de peão isolado, pode dar esse nome, não tem nenhum problema. Mas, na verdade, é porque assim, eu preferi focar numa estrutura de peões, e a gente vê vários exemplos apenas nessa estrutura, para vocês entenderem como que a mecânica dos golpes táticos funcionam, entendeu? Então eu peguei só o peão isolado, que é uma das estruturas mais universais que tem no xadrez, que pode cair em praticamente todas as aberturas que tem no xadrez, com raras exceções. O famoso PDI, né? Quando você estudar num livro e tá lá, PDI, você já sabe, peão dama isolado. Você vai lembrar dessa aula de hoje. Mas assim, por incrível que pareça, não foi uma aula com o intuito de ser apenas sobre peão isolado, e sim sobre como você olhar a estrutura de peões e tomar a melhor decisão, seja de ataque ou seja de defesa. Eu mostrei aqui várias situações que as pretas poderiam ter defendido melhor, que o branco tinha várias versões de ataque. Tudo olhando para os peões. Você olha para os peões, eles estão falando o que você deve fazer, entendeu? Eles estão dando dicas. Só que você tem que saber ler essas dicas, entendeu? Então, observar a estrutura de peões dá para sacar muita ideia, sabe? Lógico que não é só os peões que vão definir o jogo, né? Não é só olhar ali, deixa eu ver a estrutura de peões, a ala do rei, eu já sei o que eu vou fazer.
Não, você tem que olhar a estrutura da ala do rei, da ala da dama, do centro, as possibilidades de transformação, né? Então, por exemplo, uma coisa é a estrutura tá assim, peão isolado. Quando o adversário captura aqui e conecta, muda bastante, muda bastante, reforça o jogo das brancas. Uma coisa é a estrutura na ala do rei, tá H7, G7, F7, E6. Quando ele joga G6, muda tudo quando joga esse G6. Então, para jogar bem estrategicamente, tem que ficar sempre. É como se fosse um sensor, né, dessas jogadas, como se fosse um termômetro, olhando esses peões. Ó, olha, acho que essa jogada agora foi ruim porque enfraqueceu essa casa. Acho que essa jogada foi ruim porque reforçou a estrutura de peões. Eu acho que essa aqui foi boa porque cria um peão passado. Eu acho que essa outra jogada de peão é boa porque abre uma linha. Por exemplo, vou mostrar aqui, ó, uma jogada que é debilitadora, que é o G6, né? Para uma jogada de peão que é ganhadora, que é o D5, que estoura a posição. Então, tudo está ligado como que você usa os peões, né? Você pode usar ele para o bem ou para o mal, do ponto de vista estratégico, né? Então mas assim, saber explorar o erro do oponente também é uma arte, viu? Às vezes, às vezes eu estou jogando um blitz online, aí a pessoa faz uma jogada de peão equivocada. Mas se eu tiver num dia ruim, eu não vou saber explorar às vezes. Eu sei que ela errou, né? Sei lá, a pessoa joga um G6 desse aqui da vida. Nesse caso é forçado, viu? Mas eu só estou usando a temática aqui das casas pretas como um exemplo, né? A pessoa joga um G6 desse, só que digamos que eu estou num dia ruim, eu não vou às vezes saber punir o G6. Eu sei que está errado, o meu cérebro identifica que isso aí enfraqueceu as casas pretas, só que aí, como é que eu vou atacar? Aí tem que ter um mínimo de inspiração também, né, no dia. Beleza? Então, é basicamente isso aí que eu queria mostrar, né? Prestar mais atenção nos peões que eles falam bastante, viu? É que a gente que não escuta às vezes, né? Tranquilo? Então, no mais é isso aí. Deixa eu, então, encerrar a gravação e tirar algumas dúvidas aqui. Deixa eu ver se só da temática aqui. Só um segundo. Espera aí que eu tô. Pronto.